Esse último final de semana a gente teve em algumas cidades do Brasil algumas carreatas, tanto no sábado, dia 23, como no domingo, dia 24, em manifestação contra o Bolsonaro, pedindo impeachment do Bolsonaro, fora Bolsonaro, e também pedindo em prol da vacina, né, pedindo mais vacina, pedindo vacina já, pedindo urgência na vacinação, na imunização da população. E isso aconteceu no sábado, organizado por alguns movimentos da esquerda, e no domingo por alguns movimentos de direita, inclusive alguns movimentos que foram os protagonistas pelo impeachment da Dilma, né? No domingo, que foi um exemplo é o MBL, que foi um dos precursores ali da saída da Dilma em 2016, agora também fizeram esses atos aí contra o Bolsonaro, lembrando que eles que foram um dos que ajudaram a candidatura, apoiaram o Bolsonaro e ajudaram a eleger o Bolsonaro. Agora estão nesse movimento contra o Bolsonaro. E aí eu quero fazer esse vídeo aqui agora porque eu gostaria de ressaltar alguns detalhes, e porque eu participei de uma carreata aqui na minha cidade, em Campinas, São Paulo, interior de São Paulo. E aí o que acontece? Para além da carreata, que foi, assim, na minha opinião, surpreendente, me surpreendeu. Eu não imaginaria que tivesse tantos carros aqui na minha cidade. Essa carreata ela aconteceu em diversas localidades, né? E eu acho que em todas elas teve uma expressividade bem grande. Mas aqui na minha cidade, por ser uma cidade tipicamente conservadora, onde tem uma certa, eu acho que tem uma maioria de bolsonaristas aqui, do que contra Bolsonaro, eu acho que foi assim uma carreata que chamou a atenção, que valeu a pena, que fez o seu papel bem feito. E apesar do pouco tempo de divulgação das carreatas e das poucas divulgações, né, não foram tão divulgadas, e apesar do pouco tempo que teve, né, a partir do momento que falou, vamos fazer uma carreata, vamos, então começou a divulgar, foi uma margem de 2 semanas no máximo. Então eu acho que, por todos esses elementos, eu acho que a carreata ela foi bem sucedida. Tinha muitos carros, então eu vou dar meu depoimento agora, pessoal que estava na carreata de Campinas. Tinha muitos carros. Muitos carros, muitos carros. Para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou, eu estava ali meio que na dianteira, né? Eu estava próximo ao início da carreata, né? Dentro do carro, eu e minha mãe. Quando a gente chegou no destino da carreata, né? Que aqui em Campinas é um local chamado Balão do Laranja, né? Quando a gente chegou nessa rotatória, que é num bairro da periferia, a gente saiu do centro de Campinas, que é no Largo do Pará, e foi até o Balão do Laranja, que é numa região da periferia aqui de Campinas. Quando a gente chegou nesse Balão do Laranja, nessa rotatória, alguns carros ainda estavam saindo do ponto de partida, lá do Largo do Rosário. Então a gente estava em comunicação direta com algumas pessoas de alguns grupos, né? Minha mãe estava em comunicação direta via WhatsApp com algumas pessoas que estavam na carreata e que não estavam próximo da gente. Então a gente, quando os primeiros carros começaram a chegar, o carro de som e os primeiros carros começaram a chegar nesse destino, alguns carros ainda estavam saindo ou tinham acabado de sair do ponto de partida, ou seja, foi gigante, tinha muito carro, muito carro, muito carro. Aí algumas coisas que me chamaram bastante atenção, o tempo inteiro eu estava ligado na CBN, né, na rádio CBN, e eu tenho o costume de escutar quando estou no meu carro, dirigindo pela cidade, eu ligo na CBN e fico ouvindo as notícias e tudo mais. E me chamou muita atenção que nesse período de aproximadamente 3 horas que a gente ficou, desde o deslocamento da minha casa até a carreata, até terminar a carreata e voltar para minha casa, não foi noticiado na CBN local a carreata. Minutos antes da gente sair de casa, eu estava circulando pelo bairro e eu ouvi na rádio sobre o trânsito de Campinas, que estava tudo normal, tal, ou seja, eles não fizeram nenhuma
não falaram nada que tinha planejado uma carreata, que isso poderia prejudicar o trânsito, nem nada. Não noticiaram nada. E durante a carreata, durante esse período de 3 horas que eu fiquei ligado na rádio, durante a carreata, eles não noticiaram mais nada. Não noticiaram a carreata, não falaram sobre nada. Como estava o trânsito, que tinha uma concentração no centro, nada. Ou seja, como se não tivesse acontecido. Enfim, tinha algumas bandeiras de alguns partidos, tinha. Meu carro não tinha, porque apesar da minha mãe ser, ela ser partidária, ela ter um partido, ela ser filiada a um partido, eu não sou e tenho um pouco de resistência quanto a isso, a me filiar a um partido, a entrar de cabeça dentro do partido, ou a levantar bandeira de partido. Então no meu carro não tinha, minha mãe ainda inclusive quis, né, colocar alguma coisa, perguntar se tinha maneira de alguém lá, conhecido nosso lá na carreata. Eu falei que não ia fazer isso. Meu objetivo ali não era levantar bandeira de partido, mas sim manifestar as manifestações que eram comuns, né, entre as pessoas de outros partidos ali, que eram o Fora Bolsonaro e a vacina já. Pois bem, mas eu queria chamar mais atenção porque o que eu acho que valeu mais a pena ter feito a carreata foi a reação a que os bolsonaristas, os bolsominions teve das carreatas. Isso pra mim foi assim, aquela coisa, missão dada, missão cumprida. Pra mim valeu muito a pena porque deu pra ver que incomodou. E quando incomoda, é bem feito o serviço. E aí, uma rede social, né, no Twitter, eu postei no Twitter um vídeo de momentos antes da saída, do começo da carreata, filmando ali a concentração dos carros na Praça do Lago do Pará e um pouco da extensão da Avenida Glicério aqui de Campinas, no centro de Campinas. Para quem é de Campinas vai saber o que eu tô falando, para quem não é, se quiser dar um Google aí, Avenida Glicério, Lago do Pará, vai entender a região que eu estou falando. Então, minutos antes da carreata sair, meia hora antes da carreata sair, eu fiz um vídeo ali, eu saí rapidinho do meu carro de máscara e tal, e fiz um vídeo da praça, pegando alguns carros que já estavam no local, fazendo buzinaço. Esse vídeo eu postei no meu Twitter e uma outra conta do Twitter, um outro perfil, uma outra página, a Sardinha Express, que é uma conta voltada a retweetar e a noticiar algumas coisas da política, mais voltado para o lado progressista. Ela postou o meu vídeo e me marcou. Ela não retweetou, ela postou o meu vídeo e me marcou. Então eu fui acompanhando ali o que estava acontecendo e os debates que surgiram desse vídeo que eu postei. E foi muitos bolsonaristas, muitos bolsominions nessa postagem do Sardinha Express, do meu vídeo, ali minutos antes do começo da carreata, que era na concentração. Foi muitos. E pra mim valeu a pena. Valeu muito a pena. Porque deu pra ver que incomodou eles. Eu vou repercutir com vocês algumas das coisas que foram faladas aí pelos bolsonaristas e que eu vi que falaram, olha, mexeu com eles, mexeu com o gado. Alguns, por exemplo, que vieram bastante falar, meia dúzia de carro, trânsito normal de final de semana. Galera, não tente por esse lado. Quem é de Campinas, sábado antes do meio-dia, não é normal um trânsito parar a Avenida Glicério se não acontecer alguma coisa. Então não era trânsito normal de centro de cidade, ainda mais um sábado antes do meio-dia, ali por volta das 11 horas da manhã. Isso não é normal, para um sábado ainda, né? Então não é normal aquela paralisação. Então eles vieram muito com isso, é trânsito normal, é fake news, isso aí é trânsito normal de centro de cidade. Para quem conhece Campinas sabe que a Avenida Glicério ela não para ao meio-dia ou próximo às 11 horas da manhã, ela não para desse jeito, ainda mais no sábado. Desculpa. E nós estavam tomando 3 faixas ali, né? Uma faixa de parar os carros mesmo, mas 2 faixas da avenida. A gente estava tomando as faixas ali parados, com os carros parados esperando para poder sair. As outras 2 ou 3 faixas da Avenida Glicério estavam com trânsito livre, ou seja, não para carro ali, não tinha por que ficar parado os carros ali. Se estava parado e também em todo o entorno da praça, é porque tinha uma concentração. Tentaram taxar de fake news, falando que era trânsito normal. Mentira, dá pra ver nitidamente, tem outros vídeos também, teve foto, teve noticiário, alguns jornais, poucos jornais noticiaram, pouquíssimos jornais noticiaram, mas os que noticiaram deu pra ver que teve realmente uma carreata, que teve uma concentração de carro.
E aí alguns foram falar também da questão do trânsito, aí outros já foram pro outro lado, né? Pô, tá atrapalhando o trânsito. Pô, peraí, se tem meia dúzia de carro, é um trânsito normal? Como assim tá atrapalhando o trânsito? Mas teve uns que foram pra esse lado. E aí foram falar que tava atrapalhando o trânsito, vai trabalhar, não tem o que fazer, isso que esquerdopatas fazem e tudo mais. Até esses dias a gente tava vendo manifestações, independente do dia da semana, mas a gente tava vendo manifestações pró-governo, pró-Bolsonaro. Esses aí não incomoda as pessoas que estão indo trabalhar também? Não vai dar uma atrapalhadinha, não? Tem gente que trabalha de domingo. Se a manifestação está sendo de domingo, tem gente que trabalha de sábado, que foi a manifestação que eu fui, mas também tem gente que trabalha de domingo. E aí? E aí vocês vão falar assim, aí as pessoas que trabalham de domingo que estão querendo trabalhar, mas tem a manifestação pró-Bolsonaro que está meio que atrapalhando ali o caminho dessas pessoas, o trajeto dessas pessoas. E aí? Aí tudo bem. Pró-Bolsonaro pode, contra o Bolsonaro não pode, aí tá atrapalhando os trabalhadores. É irônico, né? Chega a ser um pouco hipocrisia. Mas lembrando também que, né, é claro que obviamente pelas manifestações que tivemos pró-Bolsonaro, pouquíssimas teve uma repercussão tão grande assim a ponto de parar trânsito, algo do tipo, porque elas são bem enfraquecidas. Modéstia à parte, eu acho que a que eu fui estava bem mais volumosa. Então foi uma manifestação bem grande, foi uma manifestação bem volumosa. E o que mais me chamou a atenção foi algumas pessoas falando de aglomeração. Em alguns lugares as pessoas comentaram sobre aglomerações. Ai, que hipocrisia, falam tanto de aglomerações e estão aí se aglomerando. Gente, foi uma carreata. O que passa na cabeça do cidadão de achar que numa carreata a aglomeração ela é perigosa para o vírus? Eu não consigo entender. Vamos tentar entender? Vamos tentar entender a lógica da pessoa que acha que essa aglomeração de carros, uma carreata, um carrinho atrás do outro, ela é prejudicial, ela pode disseminar mais o vírus ou pode infectar mais pessoas. Vamos tentar entender essa lógica, porque eu não consigo entender. E então eu vou tentar entender agora, dentro dos carros. Nós estávamos dentro dos carros. É uma carreata, não uma passeata. Nós estávamos dentro dos carros. Quem estava dentro dos carros, claro que tinha carro, muitos carros, a maioria dos carros tinha mais de uma pessoa dentro, mas eu acredito, assim como eu estava com a minha mãe, são pessoas que são do nosso convívio íntimo, pessoas que estão todos os dias com a gente, né? Que vivem com a gente, moram com a gente, ou todo dia a gente tem um contato com a pessoa. Então é inevitável esse contato com essa pessoa. Ela está andando dentro do nosso carro, isso já não vai mudar em nada, é neutro. Já está todos os dias. Então aquele dia, aquele momento, está dentro do nosso carro junto com a gente, nada muda. Outras pessoas de outros carros, e aí? Qual que é a ideia do bolsonarista de falar que isso é prejudicial? O que ele pensa? Ele pensa o quê? Que o vírus, uma pessoa está dentro daquele carro, está contaminada, por exemplo, estou com o vírus, eu estou lá dentro do meu carro, estou com o vírus. Apesar de que a maioria, pelo que eu vi, a maioria estava de máscara. Eu e minha mãe estava de máscara. Por quê? Porque eu estava com o vidro aberto. Eu não sei, a gente não sabe como que esse vírus, infelizmente, ele funciona. Então não sei se de repente passa alguém do lado do carro, um fotógrafo que estava ali fazendo imagem, ou um motoqueiro que também estava filmando, que a gente viu bastante jornalistas, fotógrafos de moto passando, parando, tirando foto. Então a gente não entende muito bem como esse vírus funciona. Não sabe se só dele passar ali, de repente, ou ele espirra, ou ele transmite para nós, ou a gente transmite. Não sabe. Então a gente, por precaução, não custa nada. Máscara, não custa nada colocar máscara. Então vamos lá, usamos a máscara. E era uma orientação das pessoas que planejaram a carreata da gente usar máscara e fazendo uso de álcool gel dentro dos carros. Era uma orientação, a gente seguiu as orientações dessas pessoas que organizaram a carreata. Então a gente estava de máscara, como os outros carros também estavam. Tirando isso, vamos pensar assim, se a gente não está de máscara, a gente está dentro do nosso carro. O que passa na cabeça do bolsonarista? Será que o vírus está ali dentro daquele carro? Para chegar no outro carro, o que ele vai fazer? Ele vai sair pelo ar-condicionado ou ali pelo ar do carro, vai passar pelo escapamento, tal, desse escapamento vai sair do escapamento, que vai entrar pelo filtro do ar do outro carro, que vai circular naquele carro, vai contaminar aquelas pessoas, vai sair de novo pelo ar, vai passar pelo escapamento. O que? Eu não tô entendendo. Qual que é o perigo, qual que é o nível de transmissão, ou como esse vírus ele vai se transmitir de um carro para o outro? Que força! Gente, pelo amor de Deus, é que nem as pessoas que falam assim, a pessoa se contaminou dentro de casa. Então você tá querendo isolamento não dá certo, que a maioria das pessoas se contaminou dentro de casa. Então, peraí, você tá querendo me dizer que o vírus estava passando na frente da sua casa,
sozinho, andando, sozinho, assim, na frente da sua casa. Aí, de repente, ele falou assim, acho que tem alguém ali que ainda não foi contaminado, vou entrar. Aí ele foi indo, entrou, foi voando ali pelo ar, ou foi andando pelo chão ali, foi batendo asinha, aí ele foi procurando você, não vou parar nessa parede aqui não, vou continuar até, não, também não vou parar nessa porta aqui não, nem nesse corrimão, eu vou chegar até naquela pessoa que ainda não foi contaminada, dentro da casa dela. Não faz sentido se a pessoa se contaminou dentro de casa porque alguém saiu de dentro da casa e levou esse vírus para dentro da casa. Simples. Ou alguém de fora veio, entrou e colocou o vírus lá dentro. O vírus não entra na sua casa, não bate na sua porta e fala, dá licença, posso entrar? Tô entrando, licença aqui. E assim é nos carros. As pessoas estavam cada uma dentro do seu carro, mantendo a distância. A distância mínima que a própria saúde recomenda se ter. Em qualquer ambiente aberto ou fechado, recomenda-se uma distância. Se em ambientes abertos a gente consegue ficar numa distância segura em ambientes fechados, imagina em ambientes abertos onde que estão os carros. E você está dentro do carro, o carro já está numa distância segura. E você está dentro do carro. Ou seja, são mais de um obstáculo para impedir que o vírus se propague naquele lugar. Mas os bolsonaristas, os bolsominions conseguem chegar ao nível de botar isso em xeque, colocar isso em questionamento. E aglomeração, hipocrisia, falam tanto de não se aglomerarem e estão se aglomerando. Meu Deus! E esse levantamento vocês não fazem quando as aglomerações, as manifestações em prol do Bolsonaro eram manifestações físicas e pessoas, contato próximo. Não era carreata, eram pessoas mesmo, eram aglomerações de fato de pessoas. Na maioria das vezes sem uso de máscara. Sem uso de máscara, as pessoas não estavam usando máscaras nas manifestações pró-Bolsonaro. E isso ninguém questiona. Tá tudo bem, manifestação a favor do presidente, vai querer censurar a gente? É o quê? Ditadura? Não sei o que. E agora, carreata, eles acharam esse problema na carreata. Eu fico... Não é hipocrisia. Eu já disse isso e vou dizer de novo. Para esse povo não é hipocrisia. Eles não são hipócritas. Eles são burros. Eles são burros. É diferente de ser hipócritas. Eles são burros. Eles não sabem o que eles falam. É diferente. Eles não têm entendimento de nada, nem do que eles falam. Então é burrice. É mera burrice mesmo. São burros. Para ter um cara, um político de estimação, já é um problema ter um político de estimação. Mas ter o Bolsonaro como um político de estimação, no mínimo essa pessoa é burra. Só isso. Burra. Não é hipocrisia. Burrice. Mas de resto foi isso. As manifestações, para mim, valeram muito a pena. Tanto pelo fato da quantidade, do volume de pessoas. Então deu para ver que tem um start. Teve um pontapé inicial. As pessoas começaram a fazer alguma coisa. Peraí, chega. Mesmo com a pandemia, a gente precisa pensar em alguma coisa para fazer, para mostrar que esse governo não pode continuar assim. Ou não pode continuar. Então teve alguma coisa. Teve um ponto inicial. E também pelas reações dos bolsonaristas. Isso, para mim, valeu. Incomodou os bolsonaristas. Incomodou o gado. O gado ficou mexido, ficou incomodado. Tentou descredibilizar de todas as maneiras as manifestações, as carreatas. Não adianta querer. Aconteceu. E aconteceu muito bem acontecido. Mesmo vocês não querendo, vocês não aceitando, aconteceu. Mesmo alguns falando, é mentira que a carreata, quando eu falei que a carreata teve essa extensão toda, falar que é mentira, ela aconteceu, ela teve. E foi bem grande, bem grande. Não só em Campinas, em outros lugares também. Mesmo vocês não aceitando, aconteceu. Tá bom? Então é isso. Valeu a pena. Estou pronto para a próxima. Se tiver, vou lá. Vou estar junto. Nessa eu não pintei meu carro. Da próxima eu vou pintar meu carro. Quero escrever no carro, na lataria, no vidro do carro. Algumas pessoas fizeram isso. Eu achei bacana. Fora Bolsonaro, vacina já. E na próxima eu quero também fazer algumas coisas dessas no meu carro, para poder ficar mais chamativo ainda e sair pelas ruas da cidade escrito no vidro do carro fora Bolsonaro, vacina já. A gente precisa disso, ok?